Vamos para mais um vídeo falando sobre resistores. E primeiro, seguindo a sequência do vídeo anterior para esse vídeo, para entender o defeito que ocasionamos na malha anterior, primeiro a gente tem que seguir a seguinte regra. Olha daí. Qual o primeiro defeito de um resistor? Que mais acontece? Vamos lá. 90% quando o resistor dá um defeito, um dos primeiros motivos é ele abrir. Abriu. O que é abrir, Odaí? Deixa eu colocar aqui no Paint aqui, ó. Vamos lá, o que é abrir? Eu tenho aqui uma resistência, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo que eu vou manter esse desenho ali. Ó, eu tenho aqui uma resistência. Aqui é um resistor. Os meus elétrons, eles estão caminhando. Eles vêm por aqui, vão passar aqui por dentro para chegar do outro lado da malha, correto? O resistor está funcionando. Só que isso aqui, quando passar por dentro do resistor, vai passar com menos elétrons, né? Do que a quantidade que chegou aqui. Porque o resistor ele está se opondo ao fluxo de elétron. Agora daí, vamos lá. Você falou que o primeiro defeito do resistor é ele abrir, sim? O primeiro defeito do resistor é ele abrir. Daí, o que significa ele abrir? Quando ele abre, ó, eu corto a minha resistência. O filamento que eu tenho interno dentro deles partiu, se abriu, né? Pois na verdade, dentro do resistor, a gente tem um filamento aqui fininho, ó, que vai sair daqui, vai jogar para cá, ó. Ele vai estar dando volta, né? Ele tem um filamento, ó. Aqui, ó. Ele tem um filamento, ele vai ficar dando voltas aqui dentro. Aqui, ó. Para chegar do outro lado. E simplesmente o que aconteceu, alguma tensão, algum motivo de que ele não suportou, um defeito crônico desse resistor, e o que possa ter acontecido é ele ter aberto aqui, ó. Ele partiu ao meio, né? Ou ele partiu, não ele partiu ao meio, ele partiu um filamento, acabou, abriu. Olha lá. Ele vai ter continuação, ele vai chegar aqui e não vai ter caminho mais, é como se fosse uma ponte, né? É como se fosse uma ponte, tá aqui ela, ó. Aí fizeram uma ponte aqui em cima para atravessar. Só que pegaram essa ponte abriu para um barco passar e não baixaram mais. Alguém vai conseguir passar aqui? Não vai. Então, abriu, né? Ele abriu. Então, a gente pegando o defeito anterior, olha o que vai acontecer. Se eu cheguei aqui e eu tenho 4 volts aqui, significa que meu filamento aqui, ele abriu. Ó. Ele abriu esse filamento, ele não tem mais o caminho. Então a tensão de 4 volts ela desceu. Ela ficou até aqui. Essa minha tensão. Ela ficou somente até aqui. E não deu continuidade. Então essa tensão nem chegou a se dividir. Ela esbarrou na frente do outro resistor. Tá? Olha daí, e se fosse o R200 que tivesse aberto? Vamos lá. Se fosse esse aqui, senhores, ó, esse aqui que tivesse partido aqui ao meio aqui, ó, ele abriu, o que iria acontecer era o seguinte: teríamos 4 volts aqui em cima e aqui embaixo a gente não teria mais 4 volts. A gente teria 0 volts e não mais 4 volts. Por quê? Porque o caminho abriu. Entendeu?
Então, quando a gente fala que uma resistência abriu, significa de que não tem mais oposição. Abriu, não tem oposição, mas também ninguém passa. Porque os elétrons não vão saltar, né? Não vão pular de uma ponta para outra, simplesmente vão esbarrar ali, vão ficar até ali. Nesse caso, meus 4 volts estaria aqui e aqui eu teria 0. Outro motivo na análise. Você foi tentar verificar a análise dessa tensão e no ponto de teste tem 4 volts. Mas você esqueceu de saber analisar que abaixo desse ponto teria uma tensão. Exemplo, vamos voltar aqui na imagem de resistores para você compreender o que eu estou falando aqui agora. Exemplo, se a minha tensão aqui, ó, ou aqui no meio dos 2 resistores, se a minha tensão aqui é 1.8 volts e esse resistor aqui abrir, né, ou algum outro em série, eu não vou ter mais essa tensão passando. Exemplo, se esse aqui abrir e aqui é 1.8 volts e aqui deveria passar elétrons para fluir, para atravessar, para ir para a placa, para o processador, ou para a memória, ou para o PMIC, né, um conversor. Então, se esse aqui partiu, os meus elétrons não vão dar continuidade a descer ali, tá? Vamos lá. Então, senhores, abriu, eu não tenho a passagem dos meus elétrons. Ó, daí, qual outro defeito que o resistor tem? Alterar. Agora, alterar, eu vou deixar bem simples, de uma certa maneira, bem prática, tá? Ó, calma aí, deixa eu colocar de onde eu estava naquela hora, né, com algumas imagens. Então leiam bastante aqui, tá, senhores? Leiam bastante essas informações. Ali tá os resistores em paralelo. Primeiro estamos falando em série, tá? Um exemplo. Aqui nós temos uma entrada de tensão de 12 volts, ó. 12 volts aqui, ó. Tá? Uma entrada de tensão. Aqui eu tenho 12 volts. Se eu lembrar daqueles meus cálculos que eu fiz anteriormente, esse aqui o R100 e o R101, eu tenho 1K e aqui o 2K. Eu tenho um total de 3K ohms. Eu pego a minha tensão de entrada, que é 12 volts, está explicando aqui do lado, tá, senhores? Eu pego 12 volts e divido pela quantidade de resistência, de equivalência. No caso, são 3. 12 dividido por 3, eu tenho 4 volts de divisão para cada queda de tensão. Se esse aqui só vale uma, porque ele é o menor valor e esse vale 2 vezes aquele lá, eu tenho 12 menos 4 volts, que é o valor que esse aqui só vale uma vez, né? 12 menos 4, 8. A minha tensão aqui é 8 volts. A minha tensão aqui é 8 volts. Ó, daí, quer dizer que a minha tensão ali é 8 volts? Sim. 8 volts aqui, ó. 8 volts. Por quê? 12 menos 4, 8. 8, que esse aqui vale 2 vezes, né? 8 menos 8, 0. 0 volts aqui abaixo. Ó, daí, e se eu chegar aqui, não tiver mais 8 volts? Se eu chegar aqui e tiver 6 volts, olha só que interessante. 6 volts. Você chegou aqui e aqui tem 6 volts, nesse ponto aqui, ó, tem 6 volts, alguma coisa aconteceu. E é um dos defeitos que o resistor provoca. Eu falei primeiro abrir, agora eu estou falando alterar. E quando altera é para mais. 99,9% das possibilidades de alterar, quando altera é para mais. Vai ser 1 em 1 milhão quando alterar para menos. Pode acontecer, mas é raríssimo. Sempre altera para mais.
Já vi muita gente falar assim, alterou para menos. Analise o circuito, vê se tem alguém paralelo, vai ver, tinha lá. Quem alterou para menos foi um capacitor em fuga ou um outro componente e pegou e diminuiu o valor daquela resistência daquela malha, tá? Mas isso é para os estudos seguintes, tá? Esse aqui a gente está indo bem pausado, bem estruturado para a gente compreender eletrônica básica. Então, daí, se eu tenho 6 volts aqui, significa que eu dividi 6 volts para cima e 6 volts para baixo, porque eu tenho um total de 12. E eu tenho dois valores iguais, então, né? E eu falei para você que a regra, quando altera, é para mais. Vamos pensar. Se aqui, esse R100, ele não alterou, ele tá bom, ele tem 1K. E eu falei que a regra não alterar para menos, a gente começa a falar assim, ó. Esse aqui tem que estar 1K, né? Então esse aqui teria que ter alterado para menos, para ficar uma equivalência aqui e aqui uma equivalência. Total de 2. 12 dividido por 2, 6. 12 menos 6, que esse aqui vai valer 1, 6. 6 menos 1 dessa aqui, 0. Só que eu falei isso para você. Estou falando que a probabilidade seria de 1 em 1 milhão, né? Mas você foi conferir o R101 e ele tinha exatamente 2K. Quem alterou foi o R100 e ele foi para 2K. Por que, Odair? Se esse aqui alterou, que é a maior probabilidade de alterar é para mais, esse alterou para 2, esse ficou com 2, eu tenho um total de 1, uma equivalência para cada resistor, uma total de 2 equivalências, 12 dividido por 2, 6, 12 menos 6, 6, 6 menos 6, 0. Então, quem alterou foi o R100 e na probabilidade correta de quando altera é sempre para mais, tá? Então, ficamos aí aberto e alterado. Se você ler a apostila, se você repetir o vídeo várias vezes e você falar que não entendeu, peça mais vídeos nesse vídeo, pode pedir mais vídeos nesse vídeo, que eu farei com todo prazer mais um vídeo e colocarei logo abaixo desse. Farei mais um vídeo e colocarei com todo amor, com todo prazer, mais um vídeo abaixo desse. E se tá gostando, gente, comenta. Eu só vou saber se você tá gostando se você der o seu feedback. Daí tá legal as aulas. Deixa aí a mensagem. Eu adoro ler as mensagens e adoro responder, tá? Então deixa a sua mensagem que eu vou estar te respondendo com todo amor. Muito obrigado e que venha o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu.